O tema do nosso espaço do Ser Mulher hoje é a mulher que eu sou hoje. E esse é um tema bem importante que nós estamos trazendo agora, logo após o tema do amor próprio. Então, quem não assistiu, tem um vídeo no YouTube falando sobre o tema do amor próprio. Mas é muito importante que a gente reconheça a mulher que nós somos hoje. Esse que é um espaço dedicado à mulher, é importante que você reconheça todos os passos que te fizeram chegar até aqui. Então, esse lugar, esse tema, ele vem desse lugar de você se perceber, perceber quais eram as suas dificuldades lá atrás que hoje não existem mais, perceber o quanto você já avançou. E também reconhecer o quanto tem coisas que ainda precisam ser vistas por você. Mas não precisa ser algo pesado, algo que você precisa, que você não consiga lidar sozinho. Quando nós reconhecemos esse nosso lugar de agora, de como você está hoje, você consegue lidar com qualquer situação que aconteceu antes. A nossa idade, a idade que nós temos fisiologicamente, né? Então, 20, 30, 40, 50, 60 anos, ela define muitas coisas. Quando nós passamos pela linha da infância, então, assim, vamos voltar um pouquinho, né? Então, antes da gente reconhecer a mulher que nós somos hoje, nós precisamos olhar ou, de repente, reconhecer que nós tivemos uma infância, que essa menina, que essa mulher hoje um dia foi uma menina, com as suas inseguranças, com a sua necessidade de ser validada por outra pessoa. Então, é importante que a gente pare e reconheça esse momento da nossa vida. E muitas vezes, quando nós olhamos para essa infância, que de repente foi pesada, não foi do jeito que a gente esperava, que muitas vezes a gente está carregando muitas coisas ainda. Nós precisamos olhar para esse lugar, para esse momento da nossa vida, a partir de um lugar de consciência e a consciência de uma mulher adulta, que é essa mulher que você, que cada uma de nós é hoje. Então, todos os desafios te modelaram para você ser essa mulher que você é hoje. Pode ser que em algum momento você fale assim, nossa, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, né, a experiência que eu tenho hoje, lá com 20 anos, a minha vida teria sido diferente. Mas você só tem essa consciência por tudo que você viveu, por tudo que você passou. E essa mulher que você é hoje, que um dia foi uma criança, foi uma menina, que de repente foi condicionada por várias pessoas ao redor, mas que as pessoas ao redor passaram aquilo que ela também tinha conhecimento. E essa menina foi para a adolescência, que pode ser uma fase muito desafiadora, pode ser uma fase muito libertadora, mas também muito desafiadora, que muitas meninas, né, que se expandem muito na infância, muitas vezes se retraem na adolescência, se fecham na adolescência e vão para a vida adulta nessa forma fechada, encolhida, recolhida por essas experiências que foram vividas. Da mesma forma, crianças, né, meninas que tiveram uma infância que não foi muito legal, que estavam mais recolhidas, vão para a adolescência e conseguem expandir mais. Ou de repente expande quando se chega à vida adulta. Mas algo que é importante que a gente observe e para a gente reconhecer quem é, quem nós somos hoje, é parar e perceber o quanto dessa menina ainda está exigindo, né? Dessa criança ainda está exigindo uma atenção. E muitas vezes essa atenção não é de você adulta. Não é sua atenção. Muitas vezes essa criança, ela vai buscar essa atenção fora, nas pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, até com pessoas desconhecidas que às vezes se tornam relações muito conflitantes, muito desafiadoras. Então é muito importante a gente reconhecer essas fases da vida. Mas para que eu possa olhar para essa menina, para essa criança,
para essa adolescente que de repente teve ali a passagem, né, do menina para mulher, né, num ciclo menstrual, por exemplo. Porque aqui, como nós estamos falando somente para mulheres, para cada mulher, essa transição da infância para a adolescência, que é quando a gente tem ali o nosso primeiro ciclo, nossa primeira menstruação, o quanto disso que pode ainda trazer dores desse período. Mas para que eu possa olhar para isso, eu preciso estar consciente no meu lugar da mulher que eu sou hoje. Porque se nós não estivermos nesse lugar, se a gente não tiver com essa presença, hoje eu, antes de começar a gravação, eu estava falando sobre estado de presença. Se eu, como uma mulher adulta, não estou presente para perceber no meu corpo agora, por exemplo, se eu estiver falando alguma coisa para vocês e algum desconforto vir, se eu não tiver consciente, presente para perceber, eu começo a me fechar ou a me paralisar por algumas situações que nem estão aqui. Não é desse momento. E muitas vezes a gente não vai aprofundar isso aqui, e muitas vezes não são nem nossas. Porque antes da gente ser, é, da gente nascer, nós estávamos guardadinhas lá no útero da nossa mãe. Então, muitas das experiências que ela vivenciou, a gente vivenciou junto com ela. E muito do que as mulheres que vieram antes de nós vivenciaram, a gente recebe no nosso sangue, no nosso DNA. E isso é algo muito importante. Então, eu estou trazendo essa consciência aqui para vocês, mas a gente vai focar somente nesse lugar da mulher que nós somos hoje. E quando a gente está nesse estado de presença da mulher, e isso representa, a gente está bem. Perceba como você está agora. Como que tá a sua coluna? Que você tá assim, você tá deitada, você tá sentada? Percebe como que você tá nesse momento fisicamente. Percebe se tem algum desconforto no seu corpo. Percebe se hoje você teve alguma dor de cabeça, alguma alergia, né? Alguma coisa que te trouxe alguma alergia, alguma questão respiratória. Como que você tá se sentindo? Às vezes alguma coisa, indigestão. Muitas vezes o nosso corpo, ele tá ali se comunicando com a gente. E para que a gente possa perceber o que que ele quer nos dizer, a gente precisa estar nesse lugar de presença da mulher que nós somos hoje, com todas as experiências que a gente viveu. E quando a gente reconhece esse lugar de presença, quando eu venho aqui, eu alinho, ó, estou aqui em presença, eu começo a fazer o que é mais importante, e é por isso que nós estamos olhando para esse tema hoje. Eu começo a pegar todas as minhas partes, a minha criança, a minha menina, a minha adolescente, a mulher profissional, a filha. Vou falar por mim e vocês vão também fazendo o movimento de trazer e integrar. E o que que significa essa integração? É pegar a Jaque criança, a Jaque menina, a Jaque adolescente, a Jaque filha, a Jaque mãe, a Jaque esposa, a Jaque irmã, a Jaque prima, a Jaque sobrinha, a Jaque neta, a Jaque bisneta, a Jaque trineta, a Jaque tataraneta. Por mais que eu não tenha conhecido fisicamente essas pessoas, os ancestrais, eles estão aqui, ó. Tô falando por mim, mas cada uma faça isso com o seu próprio movimento. Acolha cada uma das suas partes. E a gente só consegue fazer essa integração desse estado de mulher, de presença hoje.
que cada uma tomou a decisão de estar aqui ao vivo e quem está assistindo a gravação tomou a decisão de pausar, de sair do estado de alerta, de distração e vir para uma presença para que você possa, nesse momento, integrar essas partes. Porque quando nós estamos fragmentadas, né, que é cada parte nossa tá ali de um jeito tentando sobreviver, a nossa vida não flui como ela poderia fluir. E esse reconhecimento de ser agora, ele é essencial para que a gente possa criar uma vida a partir de agora, para parar de criar nossa vida, de repente aquela agitação da nossa vida, ou de repente criar questões físicas no nosso corpo, ou de situações desconfortáveis na nossa vida, porque a gente não está em um estado de presença se estamos ali, né, mulheres sensíveis, mas ali eu não posso, é muita coisa, eu tenho que dar conta de tudo, e com um pensamento que não funciona mais para você. Então, o que funciona para você hoje? E não tem certo ou errado, porque a grande maravilha de reconhecer quem você é reconhecer algo que é importantíssimo na vida adulta, escolha. Você tem escolha. Então, se você hoje está vivenciando algo que não é legal para você, você tem escolha para sair dessa situação. Se você está vivenciando algum desconforto físico, você tem escolha. Ah, Jaque, mas tem coisa que você tem escolha. Você pode ir lá, você vai fazer o seu tratamento, você vai fazer o movimento que é necessário. Porque a vida adulta, ela traz esse presente para nós, que é a escolha. Mas muitas vezes, antes da gente escolher, a gente precisa ter algo que é importantíssimo: consciência. O que que é consciência? Então, muitas vezes eu sei, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar em público, porque quando eu era criança, tive uma situação onde me colocaram para falar em público, as pessoas riram de mim, então até hoje eu não consigo falar em público. Então, você tem consciência do porquê, do motivo que você não fala em público. Só que ter consciência não resolve. Porque ao mesmo tempo que você fala, né? Eu não consigo falar em público por causa disso. Apesar de você ter a consciência, você não consegue fazer diferente. Mas você tem escolha de falar, eu posso fazer diferente. Talvez eu não consiga ainda. Mas de repente, se eu me preparar, ou se eu pedir uma ajuda, ou se eu achar um novo caminho, eu consigo. Eu não tenho escolha, eu preciso fazer ali, eu precisava ter um tempo para mim, mas eu não consigo. Eu precisava fazer alguma coisa que eu gosto, eu não consigo. Muitas vezes você precisa fazer a escolha de muitas vezes falar assim, olha, eu não posso fazer isso aqui pelo outro, porque eu preciso desse espacinho para mim. Então, hoje, o nosso tema, ele vem de um lugar, né? Na semana passada a gente veio desse amor próprio, que é olhar para nós, que é alimentar de nós mesmos. E esse é um encontro onde a gente integra todas as nossas partes. A gente não precisa escolher uma coisa, uma única coisa. Quando eu coloco escolha, eu escolho, pode parecer assim, não, eu tenho que escolher uma coisa, uma única coisa. Não. Às vezes você precisa é, organizar tudo e falar assim, ó, ok, eu escolho trabalhar uma determinada quantidade de horas, né? Para quem é fazer uma escolha. Ah, mas eu trabalho na empresa, a empresa, ok. Você neste momento você não consegue organizar o seu horário. Mas se você fizer uma escolha, você com o tempo você consegue fazer essa organização. E muitas vezes não uma coisa, uma escolha, não. Se eu escolher isso, eu deixo de ter isso. Vou dar um exemplo. Se eu escolher, de repente, ter um relacionamento romântico saudável, eu não vou ter tempo, isso vai interferir no meu trabalho. Ou eu trabalho, ou eu me dedico a um relacionamento, por exemplo. Eu não preciso escolher entre um trabalho e um relacionamento.
Eu posso integrar esses dois. Mas não é o relacionamento e o trabalho que tem que se movimentar. Sou eu que coloco essas duas chamas aqui e eu organizo a partir da minha vivência, a partir da minha escolha, do que é importante para mim, do que faz sentido para mim. O que faz sentido hoje na minha vida pode não fazer sentido para você que está aqui assistindo a gravação ou que está aqui presente. E aí você precisa parar para pensar quem está fazendo as escolhas da minha vida. Será que sou eu, adulta, consciente, presente? Ou será que é a minha criança interior ferida, por exemplo? E aqui não é para, ah, nossa, a minha criança está. Não, é só para reconhecer. Eu reconheço que tem algo ali que não está indo e eu coloco no estado de presença para que eu possa perceber. Mas eu preciso estar no lugar de força de mulher, do feminino, tá? Então, para integrar esse tema aqui, vou abrir aqui para as pessoas que estão ao vivo depois para falar, se alguém quiser falar, eu vou trazer algumas considerações aqui também. Mas para quem está assistindo a gravação, essa semana nós vamos trabalhar com a frase porque eu tenho consciência, eu escolho. Então, ao longo da sua semana, percebe o que que você já está consciente de que, ah, isso daqui acontece há muito tempo, isso se repete, isso todo sempre acontece comigo. Percebe o que você já tem consciência, mas não muda na sua vida. Percebe qual a escolha que você tem que fazer. Porque esse movimento de consciência, às vezes eu vou lá, eu estudo, eu pesquiso, eu tenho vários conhecimentos, eu já aprendi várias coisas. Mas e na prática? E na sua vida? Como é que você usa isso na sua vida hoje? E é importante que você esteja com as suas partes integradas, né? Que foi esse movimento que a gente fez, trazendo aqui, falando, não, eu sou legal, mas às vezes eu sou mais austera, mas às vezes eu sou mais recolhida, sou mais introspectiva, e às vezes eu tô bem, às vezes eu tô comunicativa, às vezes eu não quero falar com ninguém, e não tem problema nenhum nisso. É você reconhecer todas as suas faces e integrar elas. E tem algumas faces que a gente tem que a gente não consegue reconhecer se a gente não tiver presente. Então comece a perceber algum comportamento seu que você fala, cara, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto disso que eu faço, eu não gosto, não me faz bem. Ok. E qual a sua escolha para que seja diferente a partir de agora? E pode ser que não seja a partir de agora, pode ser que você comece ali e fala, não, eu vou tentar. Às vezes a gente não dá conta e tá tudo bem, não tem problema. Porque a mulher consciente, a mulher presente, ela reconhece que tem dia que ela não tá bem, tem dia que ela não vai dar conta de tudo, tem dia que as coisas não vão acontecer do jeito que ela planejou, mas ao mesmo tempo ela sabe lidar com essas situações. Não dá pra gente pensar que vai chegar um momento onde vai, tipo, vai virar uma chave que, tudo vai se transformar. Sim, isso acontece o tempo inteiro. Mas daqui a pouco uma nova chave vai ser dada e não, você vai ter precisar de um tempo para virar. A diferença é quanto tempo você precisa para lidar com as suas situações. Então percebe que o movimento que eu estou fazendo aqui agora é indo para fora, trazendo um monte de coisa e voltando para cá, voltando para você. E o que eu disser aqui, não acredite em absolutamente nada se não fizer sentido para você. E de repente eu quero viver sozinha. Eu não quero um relacionamento romântico. Ou eu quero um relacionamento romântico que seja equilibrado, que seja saudável. Ou eu quero um trabalho que seja mais light para mim. Ah, mas eu não consigo ter agora. Você não consegue ter ainda. Mas se você já tem consciência que isso é algo importante para você, comece a trabalhar isso, comece a observar isso. Nem precisa fazer nada, na verdade.
Não precisa nem fazer nada, é só falar assim, nossa, acho que eu queria trabalhar menos, menos quantidade de horas. Acho que eu queria fazer outra coisa. Acho que eu. Então começa, porque o que uma mulher consciente presente faz é reconhecer as fragilidades e não ficar falando, ai, eu sou frágil para o outro o tempo inteiro, mas é reconhecer para si mesmo e não permanecer nessa situação. Ai, não, eu sou assim mesmo, eu não consigo. Consegue. Por isso que você está aqui. Tá? Então, isso é algo muito importante e que a gente precisava fazer nesse encontro de hoje. Eu sei que pode ser um pouquinho desafiador para algumas pessoas, para outras pode ser muito leve, mas percebam que esse é um movimento importante, porque hoje a gente está usando esse tema. Nós trabalhamos muito, o feminino ele trabalha muito, nós mulheres trabalhamos muito com os ciclos, as luas, e nós estamos numa lua minguante, onde as maiores limpezas são feitas. Por isso que a gente está nesse nível aqui, que é importante. Quem está aqui, quem está assistindo agora, quem está assistindo a gravação, dá conta disso, não tem nada que você não dê conta. Então é esse é o tema. Vamos integrar para quem está assistindo a gravação. Coloca a mão no coração, respira profundamente, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E você pode falar mentalmente, né? Mentalizar ou falar em voz alta, porque eu tenho consciência que sou uma mulher adulta, eu escolho que a partir de hoje, com muito amor, presença, eu posso viver a vida de forma mais leve, criando uma realidade a partir de um estado de presença, com amor, aceitação, compaixão e gratidão. Está feito, está feito, está feito. Respira e solta. Gratidão a quem assistiu a gravação.